13 de dezembro, mande-a embora. Vemos aqui Atos capítulo 10, versos 9 em diante. No dia seguinte, indo eles, Jesus e discípulos, de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe falou a voz: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Se você ler no capítulo 10, verso 28, Deus vai explicar a visão para ele através do Espírito Santo. Verso 28. A quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? No versos 34 e 35, então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz a vontade de Deus lhe é aceitável. Então nós vemos, alguns interpretam isso que pode comer todas as coisas, né? Mas o assunto, o contexto não é esse. O contexto era aceitar os gentios, que não eram comuns ou imundos. Comer significa que aceitar. E o que Deus purificou não foram os animais imundos. O que Deus purificou foram os gentios. Então, o que impedia os israelitas de levar a esperança do Messias a cidades como Tiro e Sidom? O nacionalismo, o preconceito que cegava o povo. Seus semelhantes que ansiavam pela esperança predita nas profecias do primeiro advento de Cristo. A história, a profecia já estava no pensamento de vários gentios e que aceitavam o Messias, contrário dos judeus. Enquanto esperava o almoço, Pedro teve a visão de um lençol cheio de animais e de pássaros imundos. 3 vezes foi dito a ele que se levantasse e comesse. Deus usou essa visão para confrontar o orgulho religioso, a intolerância de Pedro contra os gentios. O apóstolo finalmente entendeu esta verdade. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que lhe é justo é aceitável. Atos 10, 34 e 35.
Que preconceitos nos impedem de ver as necessidades dos que vivem nas áreas urbanas, nas cidades? Que oportunidades Deus nos proporciona nas cidades? E confrontar nosso nacionalismo, orgulho espiritual e intolerância? Será que são os estrangeiros que ficam nos faróis? Será que são aqueles que ficam fazendo malabares ali? E muitos perdidos nas drogas e no álcool, na promiscuidade? Será que os vemos como animais? Será que nós vemos que Jesus não morreu por eles? Jesus não os ama? O que tem no nosso íntimo sobre essas pessoas? Seria isso preconceitos? Jesus pacientemente ensinou seus discípulos que o grande plano divino da salvação era para toda a família humana, não apenas para uma nação ou grupo étnico. O Espírito Santo pode nos ajudar a vencer a intolerância e o preconceito. Será que é difícil vencer aquilo que nós aprendemos na infância, os preconceitos? E vamos ver aqui, Colossenses 2, 11 até o 13. Colossenses 2, 11 até o 13. Gálatas. Diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, disse Paulo, porque se tornara repreensível, preconceituoso. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era o ancião geral ali, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Não é fácil vencer o preconceito. Até Pedro, depois até de aceitar tudo que os gentios têm, ele fez esse papelão aí. Paulo teve que agarrar no pescoço dele e dizer: olha, gente, você se comporta, pare com esse preconceito, ame os gentios, resolva isso logo, que está prejudicando a obra. Paulo ficou bravo ali, porque estava dando um péssimo testemunho. Como é a nossa reação diante dessas situações difíceis de preconceito?